o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Boa noite a todos aí que estão aí participando do nosso momento devocional. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, dando graças a Deus por todas as coisas que acontecem na vida. Nós damos graças a Deus pelas alegrias, e isso é muito comum, nós vermos pessoas louvando a Deus pelas bênçãos que receberam, pelos benefícios que Ele deu, e podem ser muitos, pode ser a recuperação de saúde, pode ser uma conquista, pode ser passar num vestibular, pode ser conseguir um trabalho. Então as pessoas manifestam os seus momentos de alegria, e sempre é bom fazer isso. É muito bom agradecer até mesmo, porque nós precisamos reconhecer de quem nós recebemos todas as coisas. Mas quero também dar graças a Deus pelas dificuldades, porque quando nós olhamos para as dificuldades e para a nossa vida mesmo, nós descobrimos que nos momentos de dificuldades são os que mais nós crescemos. Crescemos na fé, na esperança, crescemos espiritualmente, nós crescemos no conhecimento, nós crescemos no amadurecimento diante das dificuldades. Então, nós temos muito que dar graças a Deus, seja por momentos de alegria ou de tristeza, né? Momentos difíceis. Então, nós queremos invocar a presença desse Deus nesse momento, no nosso momento devocional, que é para sempre ser um momento breve, um momento curto, uma rápida reflexão da palavra de Deus. E sempre na oração nós estaremos incluindo todos que estão aqui participando no nosso momento devocional, e lembrando também das pessoas que conhecemos e que estão internadas ou que estão precisando assim de muito cuidado da parte de Deus, como é o caso dos enfermos, dos enlutados. Então a gente sempre quer dar graças ao nosso Deus e colocar essas pessoas também na presença do Senhor. Nós sempre procuramos assim manter todos os pedidos de oração para que ninguém se sinta excluído. Nós não queremos que ninguém se sinta excluídos, mas às vezes pode acontecer de escapar alguém, tá? Então sejam todos aí muito bem-vindos, e nós invocamos a presença do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje nós lembramos um dia muito especial, um dia de despedida. Foi o dia em que Jesus ele foi assunto ao céu, quer dizer, Jesus subiu aos céus. E lembramos isso hoje. E essa data, ela é tão marcante, ela faz muito parte da vida da igreja, da vida dos cristãos, porque nós lembramos
que Jesus subiu aos céus e que ele deixou uma promessa fantástica. Quer dizer, deixou muitas, né? Mas ele deixou uma promessa fantástica de que ele iria voltar. Nós temos nesse dia o mesmo grau de valor que tem o Natal, que tem a Páscoa, tem a Ascensão, tem Pentecostes. Então esses dias são dias na vida dos cristãos que fazem toda a diferença. E para esse momento devocional, eu destaquei o texto aqui de Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Nós falamos de despedida e nós não gostamos de despedida. E eu vejo que há algumas formas diferentes de despedidas. Nós temos a despedida quando a mãe ou a família se despede de alguém que vai morar em outra cidade. É uma despedida que não é fácil? Não é fácil. Mas ela é muito mais fácil do que se despedir de alguém que parte deste mundo, de alguém que falece. Porque é a pessoa que faleceu, você nunca mais a verá. Você nunca mais poderá abraçá-la. Você nunca mais vai ouvir a voz dela ao vivo, conversando com ela. Você pode ter gravações, filmagens, mas pessoalmente você não vai mais conversar com a pessoa. Tem a despedida, que é por um dia, é uma viagem, onde a pessoa vai 2, 3 dias e volta, então é mais fácil. A despedida de Jesus para os discípulos não foi fácil, porque Jesus deixou tudo em aberto. Né? Ele deixou tudo em aberto. E aí Jesus, ele se despede e ele diz que não compete ao ser humano saber tempo ou época, que isso é algo único e exclusivamente que pertence a Deus o Pai. Então Jesus, ele disse assim isso, e logo em seguida o anjo, quando aqueles homens ainda estão olhando para cima, o anjo chega ao lado deles e diz para aqueles homens, ele diz assim: Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Então o anjo lembrou, na verdade, aos discípulos o que Jesus já tinha prometido em outras ocasiões, em que ele iria voltar para julgar os vivos e os mortos. Então são momentos assim de despedidas que marcam a vida, e marcam de maneiras diferentes, que mexe com as emoções de maneira diferente. E cada um que está com a sua emoção envolvida tem uma maneira diferente de fazer a leitura daquela despedida. Alguns sofrem tremendamente muito. Outros conseguem encarar de forma mais tranquila momentos de despedida. Enfim, não existe uma regra do que tem que acontecer, de como as coisas vão, como tem que ser.
O que existe, na verdade, é sempre uma preocupação de Deus com relação ao seu povo. E Jesus, ele subiu aos céus, e os discípulos naquela ocasião estavam preocupados em saber: Senhor, será esta a época que vai restaurar o reino a Israel? E de novo eles começaram a olhar de forma humana e achavam de novo que Jesus, sendo o rei, ele iria apenas restaurar um reino material. Mas então recebereis, diz Jesus, que isso não competia a ele saber. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha, a promessa de Jesus ali: vocês vão receber poder. E quem vai dar esse poder a vocês é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade que nós adoramos, que nós glorificamos. E através do qual nós chegamos à fé. Então, Jesus promete para eles que ao receberem o poder do Espírito, eles iriam ser testemunhas, começando em Jerusalém, mas partindo para todos os locais do mundo. E, de fato, nós podemos dizer que esse pedido, essa ordem de Jesus, ele foi cumprido, porque nós aqui na América do Sul, nós conseguimos ouvir o Evangelho, conhecer o Evangelho. Então, percebemos que quando o Espírito Santo desce lá sobre os primeiros cristãos, ele não ficou no passado, mas ele continua trabalhando. Ele trabalha todos os dias, muito mais do que nós possamos imaginar. E aí, Jesus é elevado ao céu. Isso para nós tem um significado tremendamente grande. Jesus é elevado aos céus. Naquele momento em que ele é elevado aos céus, nós percebemos, irmãos, o quanto Jesus tinha dito para as pessoas que o reino dele não era deste mundo. Que ele era o filho do rei. Que ele veio única e exclusivamente para salvar os homens. Mas que quando ele voltar novamente, ele não vai vir como um cordeiro que vai ser levado ao matadouro, mas ele virá como rei, como aquele que agora virá para julgar. Agora ele vem para julgar os vivos e os mortos. E é muito triste quando alguém não consegue acreditar nesta volta de Cristo. É muito triste uma vida, uma alma, um coração que não consegue olhar para essas promessas de Deus, de Jesus, e dizer: olha, o meu Redentor vive e ele vai voltar, como afirmou Jó. Uma vida que não tem essa esperança é uma vida vazia. Nós não podemos pensar que tudo vai acabar com o túmulo, que todas as coisas, que toda a nossa esperança vai ficar dentro do túmulo. Não, não vai ficar lá. Nós precisamos olhar muito além das coisas. Nós precisamos olhar para as promessas que Jesus faz e fez a cada um de nós, fez ao seu povo. Portanto, irmãos, demos graças ao nosso Deus. Aquele momento de despedida de Jesus foi um momento tremendamente difícil para os discípulos. Muito difícil. No entanto, era necessário que isso acontecesse. Era muito importante que Jesus se despedisse para que o Consolador viesse sobre a humanidade. E ele veio. Ele veio para consolar, como disse Jesus, e recebereis poder. Então, esse poder, ele me dá condições de falar de Cristo. É ele que me faz abrir a boca, sem medos e com toda a coragem, e proclamar o que Deus quer que eu proclame. E todos nós proclamamos.
Esse poder do Espírito, esse poder que desceu sobre os discípulos e sobre nós, é o poder consolador. É aquele poder que nos consola quando estamos tristes, é aquele poder que de fato muda o nosso coração. O poder do Espírito tira a venda dos nossos olhos e nos faz enxergar coisas maravilhosas, coisas fantásticas que o nosso Deus já fez, que está fazendo em nossa vida e que vai fazer no futuro. Isso quem faz é o Espírito de Deus, que nos abre os olhos para enxergarmos além do que é material, além do que é humano. Esse poder do Espírito, ele transforma o coração de uma pessoa que está nas trevas, como transformou o nosso coração. Portanto, essa subida de Jesus, por mais que tenha sido difícil, mas foi uma subida necessária para que o Espírito Santo viesse ao nosso coração. E se você crê em Jesus, se você confia em Jesus, se você olha para a Escritura Sagrada e diz, isto é palavra de Deus, não são palavras humanas, se você consegue crer nisto, então você encontra o consolo. Quando você vai na Santa Ceia e você consegue crer que lá você recebe de forma visível pão e vinho, mas de forma sobrenatural o corpo e o sangue de Jesus. Esse é o poder que o Espírito Santo fez em você e que ele age em você e que ele está em você. Então louvemos ao nosso Deus, porque Jesus foi. E como ele disse no texto do Evangelho, eu vou para vos preparar lugar. Então Jesus foi ao céu para nos preparar um lugar. E quando ele voltar, julgará todos nós, vivos e mortos, crentes e descrentes. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos agora, assim como nos despedimos, nós podemos dizer assim, eu vou ver Jesus, eu vou estar com Jesus. O meu Salvador vem, ele vem para me buscar, para buscar o seu povo, buscar os seus cordeiros. Amém. Irmãos, temos aqui alguns pedidos de oração que eu vi aqui. Vou anotar só o da Marcilene ainda, que ela colocou ali no grupo. Ela está pedindo, inclui o meu tio Roberto, sim, seu Roberto Bus, seu Roberto Bus e a sua esposa, não sei se a esposa dele, a dona Florinda, que são aqui membros da congregação, que se ela está também com o Covid ou não. O seu Roberto, sim, estava com o Covid. Então nós temos aqui alguns pedidos. Hoje, à tardezinha, faleceu a mãe da Lourdes Klippel, a dona Marvina Queiroz. Então nós queremos colocar esta família enlutada. Queremos colocar o Erivelton Cardoso, que está ainda internado na UTI. Temos aqui um pedido do Charles, que também hoje deu positivo para o Covid. Dona Petrolina, mãe da Ladir. Seu Delmiro Silva, que pede pela família. Lindaura Hammer, que está pedindo pela Maria Antunes. E Marcilene, então, pelo Roberto Bus e família. E assim nós vamos então falar com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celeste, momentos de despedidas ferem o nosso coração. Nós não lidamos bem com isso. São momentos complicados para nós seres humanos. Hoje para nós é muito mais fácil olhar para aquele momento em que Jesus subiu aos céus, onde ele voltou para a sua casa eterna. Para os discípulos lá não foi fácil. Mas para nós hoje, nós conseguimos dizer que é mais fácil, porque nós olhamos para frente na esperança de que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Nós te agradecemos, porque Jesus Cristo ele cumpriu todas as suas promessas. Ele disse que ele iria voltar para casa. E ele voltou. Mas ele também prometeu o Consolador,
o Espírito de poder, o Espírito Santo sobre nós. E esse Espírito veio 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. E te agradecemos por termos recebido esse Espírito de poder, porque acreditamos no Senhor, porque cremos em sua palavra, porque cremos na Santa Ceia, onde nós recebemos o próprio Salvador Jesus. Sim, Pai, nossa vida está em Tuas mãos e nós queremos aqui humildemente lhe pedir perdão por todos os nossos pecados. Perdoa, transforma e acalma o nosso coração. Também, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti todas as famílias que estão aqui participando desse momento devocional. Esteja em cada lar, esteja em cada coração, esteja com o pai de família, esteja com a mãe de família, esteja com os filhos, para que de fato reine o amor verdadeiro no coração de cada um. Assim nós queremos entregar aos Teus cuidados a nossa irmã, a Lourdes Klippel, pois nesta tarde a mãe dela veio a falecer. O Senhor a chamou deste mundo para a eternidade, a Dona Marvina Queiroz. Pedimos que console o coração desta família, lhes dê sempre a certeza de um feliz reencontro no céu. Também, Senhor, nós queremos colocar aos Teus cuidados o Erivelto Cardoso, que está internado na UTI, o Charles, a Dona Petrolina, que estão acamados, a Dona Petrolina está acamada em casa e o Charles, que deu positivo para o Covid. Queremos colocar, Pai, também a Maria Antunes, juntamente com a nossa irmã Lindaura, e o Roberto Buzzi, sua esposa. Pedimos que cuide de cada um deles e de todas as demais pessoas enfermas, nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, enfim, todos eles colocamos aos Teus cuidados, porque o Senhor é o médico dos médicos. Assim também, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a família do Delmiro Silva, esteja abençoando, guardando e cuidando cada um deles. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida, rogando que o Teu Espírito, esse Espírito de poder, venha nos proteger nesta noite, que o Senhor nos guarde, para que possamos descansar e amanhã acordemos dispostos para continuar levando Jesus a todos os corações. Em Teu nome nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queridos irmãos, quero deixar aqui com vocês um convite. Convite para o nosso culto de sábado à noite. Sábado de manhã nós teremos nossa instrução de confirmandos, às 14 horas teremos reunião com os pais dos confirmandos e à noite, às 19 horas, o culto, tanto presencial como também online. Fica aqui o nosso convite para contarmos com a presença de todos vocês. Sempre é uma grande alegria poder compartilhar com vocês destes momentos fantásticos. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Jesus, que Deus os guarde hoje e sempre. Amém. Ficam então com a bênção do Senhor e o último hino. Conosco fica, ó Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém.
Conosco fica, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, ei Senhor, convém que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco habitação. Conosco vem o nosso fim mortal, desaparece o gozo terreal, mudança vem em tudo e corrupção. Conosco faz eterna habitação. Vem revelar-te a nós, Jesus Senhor, divino Mestre, Rei e bom Pastor. Ó, guia forte, amparo em tentação. Vem fazer conosco habitação. Presente estás nas trevas ou na luz, não há perigo andando com Jesus. Medo e pavor jamais existirão, onde meu Deus fizer habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar. No reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa habitação.